Eu trago agora para vocês, para falar também sobre esse assunto, uma entrevista muito importante, muito batalhada aqui na CNN Brasil. A gente vai começar a conversar neste momento sobre isso, a articulação de uma base mais forte no governo federal e a composição ministerial com ele que é o líder do União Brasil na Câmara dos Deputados, o deputado Elmar Nascimento. Deputado, já aparece para mim? Sim, tudo bem, deputado? Muito obrigada pela disponibilidade para a conversa. Boa tarde, prazer falar com vocês. Deputado, o senhor deve estar me ouvindo falar sobre as possibilidades de uma reforma ministerial que se aproxima e, neste momento, hoje, sobretudo, muito se fala sobre uma troca no Ministério do Turismo, onde está alojada a Daniela Carneiro, que é ainda do União Brasil. Ela tenta fazer um movimento na Justiça Eleitoral para deixar o partido, mas ela ainda é do União Brasil. Isso está no radar e muito direta aqui, o deputado. O Celso Sabino é o plano A para essa vaga? Olha, todos os 58 deputados, a minha exceção, claro, tem a missão de liderar a bancada, são absolutamente credenciados a ocupar uma pasta importante em qualquer governo. O Celso é um dos deputados mais articulados, meu amigo pessoal, sou suspeito para falar dele, mas efetivamente eu acho que o carro está sendo posto adiante dos bois. Em nenhum momento nós somos instados pelo governo a nos pronunciar sobre a modificação, a mudança em qualquer pasta. Se isso vier a acontecer, no momento adequado, nós vamos sentar para tratar de nomes e para tratar de qualquer tipo de modificação. Ô, deputado, deixa eu só insistir um pouquinho e a gente vai rodar aqui com os nossos analistas, porque tem essa situação hoje com a Daniela Carneiro e muito por isso o nome dela está sendo apontado como uma possibilidade da primeira troca nos ministérios por conta da situação partidária dela, muito por conta disso. Isso influi nessa decisão de, caso o União Brasil venha a trocar um de seus ministros, o fato dela querer sair do União Brasil, ter feito esse movimento? Olha, do ponto de vista pessoal, faço questão de registrar que sempre tive a melhor relação possível com a ministra Daniela e com todos os membros da bancada do Rio de Janeiro. Efetivamente, isso é fato. Houve uma briga que envolve o Diretório do Rio de Janeiro com o Diretório Nacional, com consequências que transformaram numa briga judicial com pedido de justa causa para desfiliação partidária. E é um pouco que óbvio que significa você entrar na justiça contra o seu partido para desfiliar, significa a mesma coisa que sair. Só não saiu por conta da proibição da legislação eleitoral que impõe a perda de mandato. Afora isso, é claro que é um ato com consequências graves, porque a impede de ser considerado como cota do partido. Isso é uma decisão que o governo tem que tomar, porque a ministra Daniela, diga-se de passagem, foi um dos poucos quadros partidários que apoiaram o presidente Lula e foi escolhida pessoalmente dele com o aval da Nacional do partido, aval que deixou de existir, mas nada conosco, nada com a bancada, mas com a executiva do partido. Então, essa questão está sendo colocada como um ministério do partido, deixa de ter qualquer tipo de lógica a partir do momento que ela pede a desfiliação. Excelente. Deputado, vamos girar aqui a nossa entrevista com a participação dos analistas. O Leandro Rezende está pronto? Vamos ler. Vamos lá, deputado, obrigado por estar conversando com a gente. Houve muita dificuldade do governo na aprovação da medida provisória da estruturação ali da esplanada dos ministérios. A que o senhor atribui uma mudança de postura ali do União Brasil no dia daquela votação? O senhor fez uma fala importante na tribuna da Câmara dos Deputados, enfim, com muitas queixas à articulação do governo. O que aconteceu ali que fez com que o União Brasil concedesse os votos necessários e os outros partidos, de maneira geral, que os votos fossem concedidos e o governo conseguisse manter o desenho da esplanada tal qual o Lula apresentou ali e foi modificada pelo relator Isnaldo Bulhões? Olha, em primeiro lugar, é o tipo de projeto, medida provisória, que é urgente, inclusive, porque o governo precisa se estabelecer, que não deveria ser sequer projeto de lei ou medida provisória, devia ser por decreto.
Claro que qualquer governo legitimamente eleito, qualquer poder executivo, seja o presidente da República, governador de estado ou prefeito, tem que botar sua cara no ministério, numa secretaria de Estado ou municipal. Não cabe ao parlamento estabelecer que deve existir esse ou aquele ministério. Apenas foi se instalando uma crise política por conta de que a articulação deixou de perceber ou percebeu e deixou de tomar providências com efetivos recados que estavam sendo continuamente dados de que as coisas não vinham bem. Veio o marco do saneamento com mais de 300 votos, foi derrubado o decreto do governo, isso é uma sinalização de que a base do governo estava limitada àquilo e parte dos partidos de centro que estavam ajudando tinham alguma dificuldade na interlocução política. Aí vem, em seguida, o marco temporal, só para citar os dois mais importantes, em que novamente a base do governo ficou limitada àqueles partidos de esquerda que apoiaram o presidente no primeiro turno, e aí, ao invés de procurar se resolver de forma definitiva, chamando os principais líderes da Câmara dos Deputados para tentar fazer uma sintonia fina, entender o que está acontecendo e criar, sedimentar, formalizando uma base mais concreta, se correu para o Senado Federal para tentar resolver no Senado. Afinal de contas, no nosso sistema bicameral, uma coisa que é aprovada na Câmara tem que ser referendada pelo Senado. Mas isso deixa a lacuna de sempre existir algum questionamento, alguma dificuldade com a Câmara. O recado ficou dado. Aí pegam uma matéria como essa medida provisória, que deveria ser uma coisa absolutamente tranquila, e o pessoal resolve mandar recado e dizer: vamos derrotar, que eu quero ver se o Senado vai poder resolver. Nesse ínterim, acho que na 1ª hora, o presidente Lula tomou conhecimento do que estava acontecendo, do risco que podia ocorrer, chamou para si a responsabilidade da articulação, e é claro que quando o presidente entra em campo e conversa pessoalmente, as coisas começam a descortinar e poder se resolver. Nesse dia aconteceu isso, o presidente chamou para si a responsabilidade, fez interlocução com vários partidos e fez reverter uma derrota numa vitória muito grande. Vou chamar a Renata Agostini também para fazer a próxima pergunta. Renata. Oi, líder, boa tarde. Que bom tê-lo aqui. Líder, queria saber exatamente como que foi recebida pelo senhor essa entrada em campo do presidente Lula. O senhor falou, olha, o presidente entrou em campo, falou pessoalmente, então o senhor, imagino, inclusive saíram diversas notícias sobre isso, foi um dos alvos dessa interlocução buscada por Lula, né? Como foi a conversa do senhor com ele e o que o senhor entendeu como uma sinalização positiva? Porque no dia da votação da medida provisória da Esplanada, integrantes da bancada do senhor relataram que nessa conversa o senhor disse, olha, tem uma promessa de mudança do trato do Palácio do Planalto com os parlamentares. Então, do que o senhor estava falando, né? Como que foi essa conversa e que sinalização foi essa? Olha, em primeiro lugar, não é à toa que o presidente Lula chega pela 3ª vez ao cargo e fez o seu sucessor. Ele tem sido, dentro do seu campo político, o grande maestro de todo o movimento político. Ele é a grande estrela do PT e dos seus partidos aliados. E isso pela sua capacidade de diálogo e arte de fazer política. Quando ele chama a interlocução diretamente para si e entra em campo, é claro que isso vai surtir efeito, porque quem não conversar e não quiser ter algum tipo de interlocução com o presidente da República, não quer mais ninguém com o governo. Quando é um ministro, ele ainda pode ser substituído, mas o presidente da República não. Então, foi isso que aconteceu. Eu só peço, claro, licença a vocês para ter uma reserva, porque no meu caso pessoal, eu fui chamado ao Palácio, tive uma conversa reservada, só eu e o presidente da República, e nesse contexto eu não me sinto à vontade de comentar. Conversa reservada com o vice do presidente da República, só ele tem direito de dizer. Se ele disser, mas só entre a gente aqui, líder. Não, tô brincando. Eu fico numa situação difícil. A gente costuma pedir o líder, né, líder? Que é só o principal, uma linhazinha. Mas tudo bem, líder. Eu queria pegar ainda esse gancho da articulação política, porque a gente tem ouvido muitas críticas em relação aos articuladores, sobretudo
ao ministro da Casa Civil, Rui Costa. Ontem mesmo, na entrevista que fizemos no Arena CNN com o Geraldo Alckmin, perguntávamos sobre a especulação até do ministro ser trocado pelo ministro da Fazenda, que é muito elogiado, né, nos bastidores pela política, surpreendeu bastante por essa capacidade de entrada com os congressistas. Qual é a sua relação hoje com o ministro da Casa Civil? O senhor compartilha das mesmas críticas dos seus colegas? A primeira coisa que devo dizer é que tem alguns ministérios que eu reputo que são da cota pessoal, seja qual for o presidente da República. Casa Civil, ministro da Fazenda, os ministros da área militar e articulação política são ministérios de absoluta confiança e da cota pessoal do presidente. Não nos cabe a nós criticar se é bom ou ruim, porque o presidente da República, sobretudo, aí repito, alguém que é eleito pela terceira vez tem a capacidade de ter a compreensão do todo e saber escolher os seus auxiliares. O ministro Rui Costa tem as suas qualidades. Ele é governador eleito, reeleito da Bahia, sempre com grandes votações, e fez o seu sucessor. Senão, ele não estaria onde está. Além de ter essas qualidades, ele efetivamente foi escolhido pelo presidente para o principal cargo do Palácio, porque tem a confiança dele. O presidente deve saber o que está fazendo. Eu acredito que ele tem sido... Se houve mal em algumas colocações, o que não quer dizer que, com o passar do tempo, ele não possa convergir para poder alinhar melhor. É claro que, no primeiro momento, acho que o intuito do presidente não foi colocá-lo diretamente envolvido na articulação política, mas quando você pega a principal peça do Ministério, que tem, dentre as suas atribuições, coordenar todo o corpo de ministros, ele não pode ficar absolutamente alheio à questão política, à relação institucional com o Congresso e com o Poder Judiciário. Esse papel, por mais que não tenha sido atribuído ao ministro, ele vai ter que, de certa forma, assumir. E eu espero que faça bem. Em nenhum instante, para mim, o palanque acabou quando as eleições acabaram. Vou colocar os interesses do país acima das questões da província, do meu estado. E todas as vezes que o diálogo for no sentido da gente poder ajudar a ajustar as coisas para o país, qualquer ministro que tenha confiança do presidente terá, na União Brasil, via suas lideranças na Câmara e no Senado, um campo fértil para o diálogo sincero do que a gente acha correto, sem abdicar das nossas convicções. Líder, antes da gente se despedir, eu queria jogar um pouquinho para frente, para a gente entender qual deve ser o posicionamento do União Brasil, caso o Planalto faça um gesto mais enfático de aproximação. E queria entender também, porque são tantas demandas que a gente ouve vindo da Câmara dos Deputados e muitas reclamações, o que faria o partido estar mais alinhado a trazer os independentes mais para dentro do governo para se aproximar mesmo nas próximas votações e estar alinhados mesmo com o que pensa o governo federal. Andar de mãos dadas, isso é possível, líder? Eu acho que isso obriga a maturidade política a acontecer. Isso é o resultado das eleições. O povo brasileiro, quando deu uma vitória ao presidente Lula e a sua base política dos partidos que o apoiaram no primeiro turno foi construída com apenas 1/3 da Câmara e 1/3 do Senado, sinalizou para que ele precisava ampliar uma base de apoio, conversando, fazendo uma concertação e pacificando o país. Tão legítima quanto a eleição do presidente Lula é a eleição dos deputados federais e dos senadores. E isso, o exercício desse diálogo em prol das questões fundamentais para o país, ele precisa ser feito a respeito de que a gente também tem que estar agindo honestamente, ser leal com as convicções que nós defendemos nas campanhas. Eu sempre digo, em todas as conversas que faço, seja com o presidente da República, seja com qualquer um dos ministros, que é muito melhor a gente tratar dos temas que nos unem e o que é que nos une. Nos une a necessidade da gente fazer algumas reformas que coloquem nos eixos a economia, que nos permita a baixa da taxa de juros, que volte ao crescimento econômico, que volte ao crescimento do nível de emprego, que a gente possa resolver um problema de várias metrópoles do nosso país relacionado à segurança pública, que a gente possa ajudar a saúde do nosso país. Todos esses temas vão sempre nos unir. E há algumas coisas conceituais, é claro, que nos separam. Eu estava ouvindo aí a reportagem de vocês, por exemplo, sobre a questão do marco temporal, que na cabeça da gente foi uma coisa que foi definida pelo Constituinte de 1988 e apenas nós estamos referendando
para que fique absolutamente claro qual é o desejo do legislador que faz a lei. E esse tema nos afasta do governo. Essa questão de invasão de terra é outro tema que nos afasta do governo. Eu digo, quando falo isso, não falo só do União Brasil, mas daqueles que compõem um bloco que se torna, nesse aspecto, majoritário no Congresso. Agora, tudo aquilo relacionado a poder colocar o Brasil nos eixos e fazer com que o nosso país cresça esse destaque no cenário mundial, sobretudo nesse pós-pandemia que nós vivemos hoje, aí contará com o nosso apoio. E se é desejo do presidente, nesse diálogo, que a gente participe do governo com toda sinceridade, com toda honestidade, nós vamos conversar com as respectivas bancadas na Câmara, no Senado, com a executiva do nosso partido e poder colaborar da forma que seja possível, desde quando todos estejam descendo do palanque e de coração aberto. Perfeito, obrigada demais pela conversa aqui, pelos esclarecimentos. Falamos agora com o líder do União Brasil na Câmara dos Deputados, o deputado Elmar Nascimento. Muito obrigada, deputado. Até uma próxima. Agradeço a Thay também, a sua assessora de imprensa, que ajudou a gente a ajustar os horários. Está assistindo a gente. Eu que agradeço a vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.